Olá, boa tarde. Começa amanhã o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial com o depósito da primeira parcela na conta de quem tem direito ao benefício, mas não será liberado o saque. O colapso dos sistemas de saúde no pior momento da pandemia. Em São Paulo, mais de 500 pessoas morreram à espera de um leito de UTI. O ministro do STF, Gilmar Mendes, deve vetar eventos religiosos em São Paulo e levar a discussão para o plenário do Supremo. No fim de semana, em decisão monocrática sobre outra ação, o ministro Nunes Marques liberou cultos e missas com a presença de público para todo o Brasil. E ainda, a China decide vacinar uma cidade inteira depois de um novo surto de Covid. Mais 3 pessoas vão prestar depoimento no caso da vacinação clandestina de empresários e políticos em Minas Gerais. As mudanças na campanha de vacinação contra a gripe. A prioridade deste ano são crianças e gestantes. E a Petrobras anuncia aumento de 39% no preço do gás natural para as distribuidoras a partir de maio. O Jornal Hoje está começando. Pela primeira vez em 10 dias, São Paulo tem menos de 30 mil pessoas internadas com Covid-19. Esse número representa uma melhora, mas o sistema de saúde continua em colapso. Mais de 500 pessoas morreram à espera de um leito de UTI no estado de São Paulo. O primeiro abraço na esposa depois da alta médica. O aperto de mão do médico que comanda a equipe da Santa Casa de São Carlos, no interior de São Paulo. Eu tô feliz demais de estar vendo você pra aí. O jornal Hoje mostrou o começo dessa história em março. O Robert estava na UTI, prestes a ser entubado, e pediu ao Dr. Luiz para conhecer o filho. O médico fez uma promessa. Vamos fazer de tudo, vai dar tudo certo, tá? Não quer conhecer o filho. E vai, tá? 19 dias depois, o Robert lembra daquele momento. Aquele dia, aquele momento, não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. Só tinha o pessoal que estava ali. Doutor, eu preciso conhecer meu filho. Mas nem todo mundo tem o mesmo destino do Robert. 510 pacientes morreram na fila de espera por uma UTI no estado de São Paulo. O último deles, um senhor de 73 anos, que estava na unidade de pronto atendimento de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os números da pandemia aqui no estado começaram a cair, só que eles ainda são muito altos. Para se ter uma ideia, a média de novos casos diariamente está acima de 15 mil. E a de mortes acima de 700. Além disso, tem também os números em relação a novas internações pela Covid-19. Nesse caso, a média ultrapassa as 3.100. Além disso, a taxa de ocupação das UTIs também está alta, acima de 90%. O coordenador executivo do Comitê de Contingência de São Paulo explica que a ocupação das unidades de terapia intensiva só deve cair quando mais ninguém estiver na fila aguardando por um leito de UTI. Na semana passada, eram 700 pessoas na espera na Grande São Paulo. O copo já tinha ficado cheio e tinha extrapolado. Então, a redução que ocorre é com esse excesso. Depois desse excesso tiver de alguma maneira já fora do sistema, já tiver conseguido internar, já tiver sido atendido, nós vamos começar a ter redução neste percentual. Para o secretário municipal de saúde de São Paulo, com quase 30 mil pessoas internadas no estado, o mês de abril ainda vai ser de muita pressão no sistema de saúde. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo hoje já tem mais leitos do que toda a França. E nem isso foi suficiente para que a gente pudesse exatamente evitar aí a escalada de internações, de óbitos na cidade. Portanto, toda a restrição nesse momento que faz com que a gente possa controlar a pandemia, ela é fundamental. E a pressão não é só nas UTIs, mas também nos centros de reabilitação. Ele é devastador. O Eduardo recebeu alta do hospital ontem. Aos 57 anos, ele está pronto para recomeçar a vida. Só que isso ainda vai levar um bom tempo. Eles acham que para eu recuperar a antiga forma minha, como eu era, de nadar 2, 3 mil metros, andar de bike 80, 90 quilômetros, jogar futevôlei, isso aí demora de 5 a 6 meses. Eu ainda, hoje, tomei banho sentado. Eu tenho que tomar banho sentado porque eu não aguento ficar em pé. Por isso que eu digo para as pessoas assim, use máscara, álcool gel
distanciamento social e vacina. Essa equação é perfeita. É um ato de amor ao próximo, isso. Amor ao coletivo, né? A lista de pacientes que morreram na fila das UTIs aqui em São Paulo acabou de ser atualizada. Então, 513 pessoas que tinham Covid perderam a vida à espera de tratamento intensivo nos hospitais, sem ter a oportunidade do tratamento. Agora a gente fala sobre o que pode tirar a gente desse buraco, né? Que a vacinação começou hoje em 5 estados e no Distrito Federal, a vacinação contra a Covid dos profissionais de segurança pública. A mãe do soldado 7 recebeu hoje pelo telefone a notícia que toda mãe quer ouvir. Deixa eu te falar, acabei de tomar a vacina. Ai, que bom, né, filho? Graças a Deus, graças a Deus. O soldado é bombeiro há 12 anos e não parou de trabalhar agora na pandemia. O bombeiro em si, ele sempre está na linha de frente, né? Diretamente, como os profissionais da saúde, né? Na Academia da Polícia Militar de São Paulo, a tenente Rosimeire fez história. É uma honra ser a primeira policial a ser vacinada, representando todas as forças de segurança, né, que estão no combate frente a frente à pandemia. Realmente é uma honra. Na capital paulista, são 21 pontos de vacinação exclusivos para os agentes de segurança. Eles foram montados nos próprios batalhões e unidades da polícia para evitar que mais gente fosse até os postos de saúde, onde os idosos estão sendo imunizados. O inspetor Guilherme, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, quis vir logo no primeiro dia de vacinação. Eu já tinha feito o cadastro e já quis me vacinar logo, me proteger, me imunizar também, deixar as pessoas mais seguras quando chegarem próximo de mim. Para não ter fila nem aglomeração, esse batalhão aqui no centro de São Paulo fez um agendamento a partir de um cadastro que os policiais já tinham feito. Então hoje, por exemplo, eles vão vacinar 1.000 pessoas e mesmo assim o movimento está muito tranquilo. Ao todo, pelo menos 180 mil agentes de segurança podem tomar a vacina aqui no estado de São Paulo a partir de hoje. E a partir da semana que vem é a vez dos profissionais da área da educação, mais 350 mil pessoas. No total, são 530 mil pessoas a mais para tomar a vacina, que passam à frente dos 359 mil idosos com 67 anos de idade que ainda não começaram a ser vacinados. O secretário estadual da Saúde disse que a antecipação das forças de segurança e profissionais da educação não vai prejudicar a vacinação de idosos e pacientes com comorbidades. Sempre se avaliou a progressão, a evolução, especialmente de uma faixa etária mais avançada, especialmente dos idosos. Então, sempre com a segurança de progredir em faixas etárias, contemplando mais e mais pessoas e, ao mesmo tempo, podendo também proteger categorias de exposição que estão em risco. Um levantamento do G1 mostra que, no Brasil, profissionais de segurança do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul já estavam sendo vacinados. E hoje, além de São Paulo, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Maranhão e Piauí pretendem também começar. O Plano Nacional de Imunização, feito pelo Ministério da Saúde, prevê que os profissionais de segurança fazem parte do grupo prioritário, mas eles vêm depois de idosos, pessoas com comorbidades e outros grupos. Estados e municípios podem alterar essa ordem, mas essa infectologista alerta que pessoas que correm o risco de desenvolver a doença de forma grave precisam ser vacinadas o quanto antes. No mundo ideal, eu teria que ter uma produção maior, uma disponibilização maior de vacina, porque daí, se eu tenho mais vacina, eu já vacino toda essa população que tem maior risco de morrer e já posso começar também, né, os profissionais que têm maior risco de exposição. Então, se eu tenho mais vacina, eu vacino, né, a gente não tem discussão de ninguém tentar, ou de nenhuma categoria, dar a impressão de passar na frente do outro. Agora eu vou aqui para o painel para falar da vacinação que foi retomada lá em Goiânia, isso mesmo, ó, mas apenas para segunda dose de idosos com mais de 76 anos de idade. Essa vacinação lá em Goiânia está sendo feita das 8 da manhã às 5 da tarde em 21 pontos fixos. A capital de Goiás recebeu no último sábado 24 mil doses da Coronavac e a aplicação da primeira dose está suspensa desde quinta-feira e só vai ser retomada com a chegada de mais vacinas. A última faixa etária contemplada para a primeira dose foi de 65 anos de idade.
Agora vamos falar aqui, né, dos dados, como anda a vacinação no país, com as duas que a gente tem, Coronavac, Oxford, AstraZeneca. Esses dados são levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, seguinte, em 24 horas foram vacinadas 291.024 pessoas com a primeira dose. Então, agora são 19.474.826 vacinados com essa primeira dose. Isso representa 9,20% da população brasileira. Estamos chegando aí aos 10% com a primeira dose. Segunda dose foi aplicada em 5.389.211 vacinados com a segunda dose. E isso representa 2,55% da população com a dose de reforço. A gente vê agora, então, o andamento da vacinação pelo país. Quanto maior o percentual e mais escuro o azul no mapa, no telão, mais pessoas foram vacinadas em relação à população. E os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora são Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba e Amazonas. Lembre-se sempre, se você faz parte de um grupo que é prioritário e já pode se vacinar, procure um posto de saúde, vacina sim, vacina já, vacina para ontem. E olha, a Polícia Federal vai ouvir daqui a pouco 3 pessoas investigadas naquele esquema de vacinação clandestina lá de empresários e políticos em Belo Horizonte. Gabriele Lanza está lá na sede da Polícia Federal em BH e conta como está o andamento dessa investigação, dessa vacinação falsa, que a gente nem sabe se a vacina era real mesmo, né, Gabriele? Bem-vinda e boa tarde. É isso mesmo, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no JH. Está marcada para logo mais, às 2 horas da tarde, o depoimento do Igor Torres de Freitas, que é apontado na investigação como a pessoa responsável por receber o pagamento daquelas pessoas que tomaram essa suposta vacina aí contra a Covid-19. De acordo com a PF, cada uma dessas pessoas pagou cerca de R$600 pelas 2 doses da vacina. O Igor, ele é filho da Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas, a falsa enfermeira que aparece aí em vários vídeos aplicando supostas vacinas contra a Covid-19 em um grupo de pessoas numa garagem de ônibus aqui em BH. Ela saiu da prisão no último fim de semana porque conseguiu aí um habeas corpus. Na semana passada, o Igor chegou a ser conduzido pela polícia, mas passou mal durante o depoimento e foi liberado. Além dele, também será ouvido o Júnior das Dores Guimarães, motorista que levou o Igor e a Cláudia ao local da imunização. A mulher dele, a Danievele Torres de Freitas, que é filha da Cláudia, dessa falsa enfermeira, também deve prestar depoimento hoje. A polícia ainda não disse qual que é a participação dela no esquema. Na casa da falsa enfermeira, os policiais só encontraram soro fisiológico, o que reforça a tese de que a vacina era falsa. A PF ainda trabalha com a hipótese de importação ilegal ou desvio de doses de algum órgão de saúde. No escritório de um dos donos da garagem onde ocorreram as aplicações, a Polícia Federal encontrou uma lista de pessoas aí que se vacinaram. Os responsáveis pela organização aí dessa vacinação podem responder por colocar essas pessoas em risco de saúde, né? E além disso, esses vacinados vão ser ouvidos aí nos próximos dias. Claro, a gente continua acompanhando. Maju. Temos que acompanhar e cobrar. Obrigada pelas informações. E aí, ó, tem suspeita de vacina falsa, aplicação clandestina e agora roubo, furto, na verdade, de vacina. A polícia lá do Rio de Janeiro está investigando o furto de 50 doses da Coronavac que estavam em um posto de saúde lá no bairro Colégio. Esse bairro fica na zona norte da cidade. Essa ação foi na madrugada de domingo, pouco depois das 4 da manhã, e foi registrada pelo sistema de segurança. O homem forçou a porta da sala onde estavam as doses da vacina e saiu 13 minutos depois. Além da vacina, ele levou um computador e esse homem ainda não foi preso. E olha só, hoje tem novidade na vacinação contra a Covid lá no município do Rio de Janeiro. Profissionais de saúde que não estão na linha de frente começam a ser imunizados. É o caso de psicólogos, dentistas, nutricionistas. Recebem a primeira dose hoje os que têm 59 anos e amanhã os de 58 anos e assim vai por diante. No calendário da Prefeitura do Rio, hoje também são vacinadas as mulheres de 66 anos e as pessoas que devem receber a segunda
segunda dose agora. Lembrando que no Rio dá para você levar também alimento não perecível na hora de vacinar para ajudar quem está passando fome. Ainda no Rio de Janeiro, muita gente foi pega de surpresa com a decisão de ontem à noite do Tribunal de Justiça, que suspendeu a volta às aulas presenciais nas escolas públicas e particulares da cidade. A Prefeitura informou que vai recorrer dessa decisão. Aconteceu com muitos pais hoje cedo. Gerson chegou à escola com os 2 filhos e deu de cara na porta. É pego de surpresa porque agora a gente tem que se preparar em casa, né? Para preparar o espaço, o ambiente, para ter a aula online. Por outro lado, a gente também tem um pouco de insegurança em situação da pandemia, está num momento grave, né? Uma liminar da Justiça no fim da noite de domingo anulou a decisão da Prefeitura do Rio de reabrir algumas escolas municipais e autorizar a abertura de escolas privadas. Também não podem funcionar faculdades e cursos de idiomas. Foi um grupo de vereadores e deputados do PSOL, PT e PCdoB que entrou com uma ação popular no plantão judiciário. No despacho, o juiz Roberto Câmara Brandão afirma que a volta às aulas presenciais levaria a um aumento do risco de transmissão da Covid entre alunos, pais, professores e profissionais de educação. A Amanda é professora e mora na ilha de Paquetá, mas soube da decisão quando já estava no centro do Rio. Para não perder a viagem, deu aulas virtuais direto da escola. Achando que ia resolver tudo, né, que as coisas iam começar a se acalmar, mas vamos esperar até o final da semana para ver o que vai se resolver, né? Apesar da decisão da Justiça, hoje de manhã, escolas particulares, como essa aqui em Botafogo, na zona sul do Rio, abriram as portas. A Prefeitura disse que vai recorrer da liminar. A multa em caso de descumprimento é de R$50 mil por dia. Enquanto a reabertura de escolas vira caso de justiça, a situação nos hospitais continua preocupante aqui no Rio de Janeiro. Mais de 680 pacientes aguardam na fila de espera por um leito de UTI para Covid em todo o estado. A semana que terminou no sábado foi a que morreram mais pessoas desde o começo da pandemia no estado do Rio de Janeiro. 1.603. O governo inaugurou o Hospital Modular de Nova Iguaçu, exclusivo para Covid, no fim de semana. Mas dos 300 leitos previstos, só 150 estão disponíveis. Hoje, quase não havia movimento na unidade. O estado afirma que 31 pacientes já foram internados. Uma fonte afirmou que o hospital ainda está contratando profissionais de saúde. Enquanto isso, pacientes aguardam uma vaga. Dona Magali, de 55 anos, tem diabetes e está há quase uma semana num pronto-socorro esperando um leito de terapia intensiva. Quando desliga o oxigênio dela, a saturação está chegando a 69. E mesmo ela no oxigênio a 15 litros, a saturação mesmo assim ainda está caindo, não está chegando a 90 e pouco. É por isso que eu preciso com urgência de uma vaga no CTI. Então, a Prefeitura do Rio disse que a dona Magali já foi transferida para o Hospital Ronaldo Gazola, que é referência no tratamento de Covid. Falar de volta às aulas agora em Pernambuco. A volta às aulas presenciais nas escolas particulares foi mantida para hoje. Agora, nas escolas públicas, a volta só deve ocorrer no dia 19 de abril. As aulas em toda a rede de ensino estavam suspensas desde o dia 18 de março. Essa turminha em Pernambuco teve que deixar a preguiça de lado para voltar às escolas. A partir desta segunda-feira, podem retornar de forma presencial estudantes do ensino infantil até o 5º ano do fundamental apenas das escolas particulares. As aulas estavam suspensas desde 18 de março. Alunos e professores têm que usar máscara, só podem tirar para comer. Para entrar no colégio é preciso medir a temperatura e higienizar as mãos com álcool. Nessa escola do Recife, a direção também interditou os brinquedos na área externa e diminuiu a quantidade de alunos em cada sala. Estamos tentando manter o mínimo de crianças dentro do nosso espaço para sentirmos como vai estar sendo essa volta. É preciso proteger alunos e professores. Tentar priorizar aulas em espaços abertos e bem ventilados. Se for o caso, é melhor que você consiga dar aula numa sala que tenha janela e deixar essa janela aberta e, se possível, fornecer máscaras de melhor qualidade para os professores e para a equipe da escola. De acordo com o governo do estado, Pernambuco tem mais de 2 milhões de estudantes matriculados nas escolas públicas e particulares. Para evitar aglomerações,
A Secretaria de Educação decidiu que esses alunos voltem aos poucos. Até a próxima semana, alunos de todos os anos das escolas particulares vão poder voltar à sala de aula. Já nas públicas, esse retorno só deve acontecer a partir de 19 de abril e também de forma escalonada. Essa volta presencial não é obrigatória. Quem quiser pode continuar apenas com as aulas online. Mas a ideia é que as escolas invistam cada vez mais no ensino híbrido. Esse retorno, ele acontece também, é uma decisão do estudante, dos pais ou responsáveis. É importante que o modelo híbrido esteja à disposição para que os estudantes e os pais responsáveis, então, optem em retornar presencialmente ou continuar remotamente. Ana Regina é de escola pública. Enquanto não volta presencialmente, segue nas aulas online, apesar da dificuldade de acesso à internet. A motivação se fez presente diante da necessidade de aprender e superar. Os professores foram a base do nosso aprendizado, dando todo o suporte. Nossa parada agora é no Amazonas, que começou com medidas menos restritivas hoje. Restaurantes e bares agora podem funcionar até às 11 da noite. E alunos do ensino médio de escolas particulares também puderam retornar à sala de aula. É um retorno não obrigatório, mas para muitos pais ocorre em boa hora. Eu acho que o retorno é necessário, né? E quando a escola oferece as condições de cuidado e higiene, eu acho que é importante que as crianças retomem a rotina delas. O decreto começou a valer hoje para todo o estado. Só na capital, 17 mil alunos do ensino médio da rede particular devem voltar a estudar. O nosso estudante ele precisa interagir. Eles têm mais foco quando eles estão presencial. É muito importante a interação e a socialização do estudante na escola. O retorno vai ser híbrido. As aulas remotas, para quem prefere ficar em casa, estão mantidas. Para quem vai para a escola, a rotina da pandemia inclui álcool em gel, medidor de temperatura e outros cuidados. Além do distanciamento e da ocupação máxima de 50% das salas de aula, nessa escola, as janelas, mesmo com o ar-condicionado ligado, ficam assim, abertas. E os calçados dos alunos ficam do lado de fora. O novo decreto vale por 15 dias e também flexibilizou medidas de circulação. Antes, era das 9 da noite às 6 da manhã. Agora, é da meia-noite às 6. Restaurantes e bares podem funcionar até às 11 da noite. E o delivery ficou liberado 24 horas. Essas mudanças foram possíveis, segundo o governo do estado, porque o registro de internações e de novos casos vem caindo desde o início de março. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid na rede pública de saúde é de 76,76%. E em todo o Amazonas, a fila por um leito de Covid tem 22 pessoas. Mesmo assim, esta infectologista alerta que não se pode baixar a guarda para o vírus, principalmente com mais gente nas ruas. Quando eu começo a colocar as pessoas para circular, eu estou colocando pessoas susceptíveis e elas podem, esse vírus que está circulando, contaminar essas pessoas. E a gente tem mostrado aqui quase como um mantra, né, que os especialistas são unânimes em reforçar a importância das medidas de restrição. E em algumas capitais, o resultado de medidas assim começa a aparecer esse resultado, na verdade. Lá em Curitiba, a média diária de novos casos caiu mais de 30%. A Andresa chegou cedo para abrir o salão e tentar colocar as contas em ordem. Tanto eu como meu esposo, que é da barbearia aqui, então os dois, então ninguém tem um salário fixo, né? Então é complicado, daí não entra de jeito nenhum. A Prefeitura de Curitiba flexibilizou as medidas de restrição. A cidade estava na chamada bandeira vermelha, que indica risco alto de contaminação pela Covid-19, e voltou hoje para a bandeira laranja, de risco médio. Com o novo decreto, comércio de rua, shoppings, salões de beleza, academias e escritórios podem reabrir de segunda a sábado. Nos restaurantes e lanchonetes, o consumo no local também foi retomado, mas fica proibido no domingo. As escolas particulares foram autorizadas a reabrir no modelo híbrido, com 30% dos alunos nas salas de aula. As aulas presenciais na rede pública continuam suspensas até que os professores sejam vacinados. Depois de 23 dias de restrições, a média de novos casos por dia em Curitiba caiu 34%. Era de 1.234 no dia 13 de março e atualmente está em 813.
Com menos pessoas se contaminando, também houve redução na fila de espera por um leito. No início da bandeira vermelha, 417 pessoas aguardavam por um leito de UTI ou enfermaria em Curitiba e região. Essa fila diminuiu para 187 pessoas, mas o sistema de saúde segue sobrecarregado, com ocupação total há 18 dias. Curitiba não foi a única capital a flexibilizar as medidas. Em Salvador, Natal e Campo Grande, regras menos rígidas começaram a valer hoje. Depois de mais de um mês com tudo fechado em Salvador, começou hoje uma reabertura escalonada. Escritórios, indústrias e construção civil retomaram as atividades. Shoppings, centros comerciais, restaurantes, bares e lanchonetes voltam a funcionar ao longo da semana. A decisão foi tomada pela Prefeitura depois que o número de pacientes à espera de um leito de UTI caiu de 149 para menos de 10 por dia e o número de novos casos registrou uma redução acima de 50%. Em Natal, após 2 semanas sem poder abrir as portas para o atendimento aos clientes, os comércios considerados não essenciais voltaram a funcionar. Escolas particulares foram autorizadas a retomar as aulas até o 5º ano. O novo decreto do governo estadual retoma o toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã de segunda a sábado e de 24 horas aos domingos e feriados. As lojas também puderam reabrir em Campo Grande depois de 2 semanas fechadas. Um empresário voltando a trabalhar, voltando a funcionar, ele tem a oportunidade de vender seus serviços e produtos e cumprir com os compromissos, né? Nas ruas, hoje de manhã, ainda tinha gente sem máscara e sem respeitar o distanciamento nas filas. Não está muito segurança, né? Voltou tudo normal, como se não tivesse pandemia. Você viu aí, né? Alguns relaxando, agora a gente mostra outros apertando o cerco. Outros estados foram no sentido contrário. Santa Catarina, Ceará e o Espírito Santo decidiram prorrogar as medidas de restrição para impedir a circulação do vírus. Nunca o número de mortes foi tão alto no Espírito Santo. A média diária dos últimos 7 dias é de 56 óbitos, alta de 68% em comparação com 2 semanas atrás. O governo anunciou que vai abrir mais 200 leitos de UTI este mês. O problema é que a demanda cresce mais rápido que a oferta. De cada 10 leitos, 9 estão ocupados. Nós temos estrutura para abrir, mas a gente pode correr risco de não ter medicamento, a gente pode correr risco de não ter o kit de intubação, pode correr risco de não ter os servidores, o profissional da área de saúde. 37 cidades do Espírito Santo estão classificadas como risco extremo de contágio. E para evitar que a situação se agrave, o governo prorrogou por mais tempo medidas restritivas que estavam previstas para terminar ontem. Os ônibus na Grande Vitória continuam circulando apenas para transportar profissionais de saúde. E o comércio segue fechado pelo menos até a próxima quarta-feira. Os serviços essenciais, como supermercados e padarias, podem funcionar, mas também com restrições. Esta semana se celebra a Padroeira do Espírito Santo. São 8 dias de festa para Nossa Senhora da Penha. Não fosse a pandemia, todo dia seriam realizadas romarias aqui. Mas a região metropolitana é classificada pelo governo do estado como risco extremo de contaminação. E as orações têm que ser à distância. O convento da Penha, que recebia milhares de fiéis, está vazio. As missas são transmitidas pela internet e os fiéis acompanham de casa. É uma experiência diferente, né? Que a gente não estava acostumada. A gente estava acostumada com o povo, né? Aquele calor humano, aquela troca de energia. A pandemia está nas preces e nos sermões dos padres. Dizer, eu não vou tomar nenhum dos cuidados, eu não vou usar máscara, eu vou a todas as aglomerações, porque Deus me protege. Isto não é fé. Isto é alienação, inconsequência e irresponsabilidade. Outros estados do país também estenderam as medidas restritivas. No Ceará, o decreto de isolamento social mais rígido continua por mais uma semana. Estão autorizados supermercados, farmácia, construção civil e a indústria. Restaurantes só podem funcionar com serviço de delivery ou de drive-thru. A prática de esporte ao ar livre segue proibida. Em Santa Catarina, o governo também prorrogou as restrições por mais uma semana. O comércio de rua segue funcionando com horário escalonado e continua a proibição de permanência em praias, parques e praças. Nesses locais, só pode praticar atividades físicas. Também permanece a multa de R$ 500 para quem não usar máscara em locais fechados. Lá em Minas Gerais, Belo Horizonte também tem regras mais rígidas para conter a circulação de pessoas.
O sistema de saúde de Belo Horizonte continua pressionado. As unidades de pronto atendimento estão lotadas de pacientes com Covid, muitos à espera de vagas em hospitais. A mãe da Cláudia precisou ser entubada e está internada nesta UPA há uma semana. O estado dela é gravíssimo e, assim, só com uma UTI que ela vai conseguir se sobreviver. O SAMU de BH também opera no limite. Quando nós nos aproximamos de um nível de atendimento que ocupe toda a frota, e isso, infelizmente, nos últimos dias vem acontecendo com frequência, o tempo de resposta das ambulâncias, ele aumenta, a gente demora mais para atender os chamados. Por causa da gravidade da pandemia na capital mineira, a prefeitura mantém regras rígidas de circulação na cidade. E quando o ministro do STF liberou os cultos religiosos Brasil afora, o prefeito Alexandre Calil reagiu. No sábado, mesmo com a decisão do ministro do Supremo, Calil afirmou que ainda valia o decreto municipal e que continuavam proibidos os cultos e missas presenciais. Mas por causa da recusa em cumprir a determinação, o prefeito foi intimado e postou nas redes sociais. Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso. Hoje encontramos igrejas e templos de portas abertas, mas não vimos nenhuma celebração religiosa. Este não é o momento de a gente abrir mão de cuidados absolutamente essenciais e específicos que podem levar as pessoas a uma vulnerabilidade maior e completamente desnecessária nesse momento. Na maior parte de Minas Gerais, o esforço é para baixar o número de casos e de mortes. Hoje, o estado chegou a 25.713 mortos pela Covid-19. Aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, não há mais vaga nos necrotérios. A prefeitura elaborou um plano de contingência e está usando o espaço aqui de uma antiga UPA para receber os corpos das vítimas até que sejam sepultados. E a partir de hoje, 38 cidades de Minas passam a onda vermelha do programa Minas Consciente. Fazem que o comércio não essencial pode funcionar desde que obedeça às regras de distanciamento social. A medida vale para municípios onde houve melhora dos indicadores da pandemia. As demais 815 cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, seguem na onda roxa, pelo menos até o dia 11 de abril. Hoje, a briga é pela vida. Ali no leito de um hospital, pode não estar alguém que a gente conhece, mas está o pai de alguém, o filho de alguém, a mãe de alguém, e esperamos que essa realidade não chegue até você. E a decisão individual do ministro Nunes Marques, do STF, que liberou a presença de público em cultos e mistas, deve ser levada para o plenário da Corte para análise dos outros ministros do STF. No sábado, Nunes Marques deu a decisão em ação que foi movida pela ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. E agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes rejeitou um pedido de liminar em uma outra ação com um entendimento contrário ao do ministro Nunes Marques. Então, vou lá para Brasília conversar com a Flávia Alvarenga, que traz para a gente o teor dessa decisão do Gilmar, também dá um contexto aí da decisão do Nunes Marques, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Eu vou começar então com a parte da decisão do ministro Nunes Marques. Esse caso sim deve ser levado ao plenário do Supremo pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, para que todos os ministros decidam juntos. O ministro Nunes Marques precisa liberar o processo para pauta. E nessa decisão dele de sábado, na liminar, diz o seguinte: as prefeituras estão proibidas de impedir a realização de cultos ou missas de forma presencial. Portanto, ele liberou, a realização das missas. A ANAJURE alegou nessa ação que decretos regionais têm ferido o direito fundamental à liberdade religiosa. Na liminar, o ministro Nunes Marques determinou que os estados, Distrito Federal e municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid e sejam aplicados nos cultos e missas os protocolos sanitários de prevenção. Mas em abril do ano passado, numa decisão do plenário aqui do Supremo, ficou decidido que os estados e os municípios têm autonomia para adotar medidas de prevenção e combate à Covid, sem isentar, é claro, a União de também adotar as
medidas. A Procuradoria de Belo Horizonte recorreu dessa decisão, pedindo que o presidente do Supremo suspenda a liminar do ministro Nunes Marques. E a Frente Nacional dos Prefeitos também pediu ao presidente do Supremo que esclareça o que está valendo, a determinação. E nessa decisão, agora sim, do ministro Gilmar Mendes, que saiu há pouco, ele é relator de uma ação do PSD. O partido pediu o seguinte, que um decreto do governo do estado de São Paulo seja considerado inconstitucional. Esse decreto previa o fechamento dos templos e das igrejas, mas o ministro Gilmar Mendes rejeitou, ele indeferiu. Portanto, são duas decisões contrárias de dois ministros aqui do Supremo. E nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, ele declarou o seguinte: o pedido lançado nesta ação coloca-se em frontal contrariedade à jurisprudência desse tribunal, que é clara e direta ao entender que todos os entes federados têm competência para legislar e adotar medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Com isso, com essas duas decisões divergentes, o caso, sim, vai ter de ser decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Maju. É isso, Flávia. A Sadi está chegando aqui no telão para contar para a gente, porque ela conversou agora há pouco com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que já marcou a data, né, para decidir essa história, essas duas decisões conflitantes, em que o plenário deve tratar dessa questão. É quando, Sadi? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Na verdade, com a assessoria do presidente do Supremo, que confirmou que na quarta-feira esse caso deve sim ser levado ao plenário. O ministro Luiz Fux já tinha reservado uma agenda, já tinha reservado espaço na agenda de quarta-feira para que esse caso fosse debatido na quarta-feira, como o primeiro item da pauta, Maju, porque é um caso muito delicado, como a gente viu a Flávia explicando, tem posições contrárias na corte. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques, ela pegou muita gente de surpresa dentro da corte, exatamente porque na prerrogativa segundo decisão do Supremo, a prerrogativa de estados e municípios é decidir o que pode e o que não pode, quais são as restrições que pode e que não pode abrir durante a pandemia, e há uma preocupação no Supremo de que no pior momento da pandemia os cultos sejam liberados. Então, por isso que ministros do Supremo, depois dessa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, começaram a pedir com urgência que esse tema fosse debatido de forma definitiva pelo plenário da Corte. Então, o que fez o ministro Fux? Em relação à decisão do ministro Cássio Nunes Marques, o ministro Fux estava aguardando ele liberar para a pauta e a posição da Procuradoria-Geral da República. A PGR ficou de dar essa resposta até amanhã, segundo a assessoria também da PGR, e enquanto isso o ministro Gilmar Mendes decidiu, como a gente viu agora há pouco. Então, com base nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que o ministro Luiz Fux vai levar como primeiro item da pauta para a discussão em plenário, ou seja, por todos os demais ministros, essa questão, Maju. Então, na quarta-feira, a gente deve ter uma resposta melhor sobre isso. É isso. Vamos aguardar, então. Obrigada, Sadi. Bom dia para você. E enquanto tem ministro que acha que pode ter culto agora, eu te mostro aqui os números da pandemia no país, segundo o boletim de 8 da noite do consórcio de imprensa. Em 24 horas, o Brasil registrou 1.233 mortes. Já são 331.530 óbitos no total. De sábado para domingo, foram registrados 30.939 novos casos e o total de casos já está se aproximando aí dos 13 milhões. São 12.983.560 diagnósticos. Com isso, são em média 64.418 novos casos por dia, 14% a menos do que a média de 2 semanas atrás. Já a média de mortes registrou 2.747 óbitos por dia, 20% a mais do que há 2 semanas. Foi o 9º dia com média acima da marca de 2.500 mortes. No mapa, a gente acompanha a situação do país. Em vermelho, temos 12 estados e o Distrito Federal com alta na média de mortes. E as maiores altas são no Rio de Janeiro, com 86%, e lá no Distrito Federal, com 79%.
Em estabilidade aparecem 10 estados e em queda na média de mortes são 4 estados que estão no grupo aqui em azul e as maiores reduções foram registradas no Amazonas, 51% de redução, e lá em Roraima, com 20% de redução. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Vamos para o Piauí, que começou a vacinar os indígenas que vivem lá no estado. A Aline Moreira está em uma aldeia em Teresina, tem os detalhes. A gente já mostrou aqui que no Amazonas, às vezes, os índios ficam com medo de se vacinar por causa de notícias falsas. Como é que está a situação por aí da vacinação, Aline? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você. Por aqui eles estão todos felizes, viu? A partir de hoje, 1.302 indígenas piauienses vão receber a primeira dose da vacina AstraZeneca, como os indígenas da aldeia Ucaí. São 30 indígenas aqui da capital que vão receber a primeira dose dessa vacina. A dona Marina Guajajara, ela é a cacique, já foi vacinada porque ela tem 70 anos, mas ela poderia ter sido imunizada bem antes, se os índios piauienses tivessem entrado como grupo prioritário lá no início da vacinação em janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, o programa de operacionalização da vacina contra a Covid do governo federal prevê que os indígenas aldeados, aqueles que vivem em território indígena, são os mais vulneráveis. Por isso, os índios não aldeados, ou seja, os que não vivem em terras homologadas pela União, como é o caso dos índios aqui no Piauí, serão vacinados juntamente com a população de acordo com a idade e com comorbidades. O Ministério informou também que o Piauí já sabia dessa condição, mas em fevereiro, o governo do estado chegou a enviar um ofício pedindo que o Ministério da Saúde incluísse esses índios como grupo prioritário. A Secretaria de Saúde disse que não teve resposta, então decidiu a começar a imunização dos indígenas. Aqui no Piauí, Maju, pouco mais de 3.000 índios moram em 9 comunidades que são reconhecidas pelo governo do estado por meio de lei. Maju. Que bom, que eles fiquem bem protegidos. Obrigada pelas informações. Vou falar agora de vacinação de indígenas lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos voltaram a bater recordes de vacinação no fim de semana. Em apenas 24 horas, o país aplicou 4 milhões de doses, isso mesmo, 4 milhões. E os primeiros reflexos dessas imunizações começam a aparecer nas comunidades indígenas. A reserva indígena Navarro é a maior em território nos Estados Unidos e fica nos estados do Arizona, Utah e Novo México. A tribo chegou a registrar 250 casos de Covid por dia no fim de novembro. Agora a média caiu para 11. E o melhor, nenhuma morte. A reserva tem cerca de 170 mil habitantes. Metade já recebeu todas as doses necessárias de vacina contra a Covid. O ritmo de vacinação está mais rápido do que em qualquer estado americano. Outras tribos também já registram resultados depois do início da vacinação. Entre o povo Cherokee, que é a maior tribo dos Estados Unidos, o número de novos casos de Covid caiu de 521 em 28 de dezembro para 0 em 17 de março. Os indígenas estão entre os grupos prioritários no país. O governo federal destinou cerca de 30 bilhões de dólares do pacote de recuperação da pandemia para as tribos. E Joe Biden nomeou Deb Haaland, uma nativa americana, como secretária do interior. É a primeira vez que alguém de origem indígena ocupa o cargo. Lideranças indígenas disseram que a tribo Navarro foi capaz de controlar a propagação do novo coronavírus porque, além da vacinação, a comunidade também respeitou o lockdown quando necessário e o uso de máscara. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 40% das pessoas com mais de 18 anos de idade já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a Covid. E mais de 23% receberam todas as doses necessárias. Pelo menos 20 estados já liberaram a vacinação para todos, não apenas para os grupos prioritários. E outros 18 vão fazer o mesmo nesta semana. É o caso de Nova York, que abre completamente a vacinação a partir de amanhã. A Força-Tarefa da Casa Branca de Combate à Pandemia alertou agora há pouco que o número de novos casos por dia cresceu 7% em relação à média da última semana nos Estados Unidos e que o aumento é predominantemente entre os jovens. A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Rochelle Walensky, lembrou que para vencer a Covid é preciso manter as medidas de distanciamento, uso de máscara e se vacinar assim que chegar a sua vez.
E na China, as autoridades decidiram vacinar pela primeira vez toda a população adulta de uma cidade para controlar um surto de Covid. Huili tem cerca de 300 mil habitantes e deve completar a vacinação até amanhã. Essa cidade registrou ontem 15 novos casos sintomáticos, o número mais alto na China em mais de 2 meses. As infecções foram detectadas depois que todos os moradores fizeram o teste. A maioria dos casos veio de Myanmar, que faz fronteira com a China. Em quase todo o país, o vírus está sob controle e as autoridades chinesas combatem qualquer surto com medidas duras, severas. Além da vacinação em toda a cidade, Huili rastreou quase 4 mil pessoas que tiveram contato direto com os infectados e mais de 3 mil que tiveram contato indireto. E amanhã toda a população vai fazer um segundo teste de Covid. A Índia registrou hoje mais de 100 mil casos de Covid, um número recorde desde o começo da pandemia. É o segundo país do mundo a passar essa marca depois dos Estados Unidos. A maioria dos casos foi registrada no estado de Maharashtra, onde fica Mumbai, a capital econômica do país. O número de novas infecções aumentou cerca de 12 vezes desde fevereiro, quando as autoridades afrouxaram as medidas de restrição e muita gente parou de usar máscara e também de manter o distanciamento social. No sábado, cidades grandes voltaram a impor medidas restritivas para tentar controlar o contágio. A Índia é o maior fabricante mundial de vacinas e já aplicou quase 80 milhões de doses. Mas a população do país é a segunda maior do mundo e até agora apenas 5% dos indianos tomaram pelo menos uma dose da vacina. Reino Unido agora. Reino Unido vai reabrir lojas, academias e bares a partir da próxima segunda-feira como mais um passo, Mais um passo nesse relaxamento do lockdown que foi decretado por lá em janeiro. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Carvalho, porque o ministro Boris Johnson fez esse anúncio agora há pouco e disse mais coisa, né, Rodrigo? Salve, boa tarde. Isso, Maju. Salve, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Mais uma boa notícia por aqui, gente. O governo britânico avaliou e concluiu que pode sim dar esse próximo passo na segunda-feira. Lojas de roupa, por exemplo, vão reabrir e os bares e restaurantes também, mas só para atender ao ar livre, as mesas ali do lado de fora. O que, claro, depois de um inverno difícil por aqui, com muitas restrições, é muito bem-vindo. Esse anúncio foi feito agora há pouco pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Outro assunto nessa entrevista coletiva foi a possibilidade de viagens internacionais. O plano atual fala que as pessoas devem poder voltar a viajar para o exterior a partir do dia 17 de maio. Mas o governo reforçou que isso só vai ser avaliado mais adiante, que ainda está esperançoso, mas que é cedo demais para dizer se viagens vão ser permitidas a partir dessa data. Nessa coletiva, o governo anunciou bons números sobre a eficácia da vacinação. Falou que houve uma redução significativa e consistente nas infecções sintomáticas, em cerca de 60%, e para casos graves que exigem internação, uma queda em torno de 80%. Mais cedo, o governo tinha feito outro anúncio importante, que a partir de sexta-feira agora, todo mundo aqui na Inglaterra vai ter direito a fazer 2 testes de Covid por semana e de graça. Lembrando que isso tudo só é possível por aqui, essa reabertura gradual, com segurança, primeiro porque teve lockdown de verdade, várias restrições durante 3 meses, no terceiro lockdown, um auxílio emergencial decente, de até 2.500 libras, que permitiu que as pessoas ficassem em casa. E aqui tem vacina, né? O governo aqui se planejou, comprou as doses com antecedência e a fila está andando, Maju. E mais uma boa notícia, segunda que vem, restaurantes, lojas e os pubs abrem de novo por aqui. É isso. Eu adoro que você faz esse retrospecto do tripé aí. Vacinação em massa, lockdown de verdade e auxílio para as pessoas. E delícia, né? Teste para todo mundo agora de graça. Que bom. Boa sorte para vocês. Olha, Portugal entrou hoje na segunda fase de reabertura depois de conseguir controlar a terceira onda de Covid. Áreas abertas de cafés e restaurantes, museus, feiras e pequenas lojas voltaram a funcionar. O ensino fundamental 2 também foi retomado. Portugal impôs um lockdown em janeiro para controlar o que era então o pior pico de Covid do mundo em
em proporção à sua população. Mas, com a redução no número de novas infecções e mortes, as medidas mais rígidas foram gradualmente relaxadas a partir do mês passado. Cabeleireiros, livrarias e escolas para alunos menores do ensino fundamental 1 e educação infantil já estão funcionando desde 15 de março. Se a situação continuar estável, cinemas, shoppings e espaços internos de restaurantes vão reabrir daqui 2 semanas. O ensino médio também voltará às aulas. Ontem o país registrou 4 mortes por Covid. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou uma lei permitindo que ele concorra a mais 2 mandatos de 6 anos no Kremlin. Assim que o atual mandato terminar em 2024, Putin ainda poderá tentar a reeleição. Essa nova lei vai permitir que ele continue no poder, se vencer nas urnas, até 2036. A promulgação reflete algumas mudanças na Constituição propostas por Vladimir Putin e implementadas no ano passado. Antes da reforma constitucional, a lei russa não permitia que um presidente exercesse mais de 2 mandatos consecutivos. Putin está no poder como presidente desde 2000. Foram ao todo 4 mandatos, com um intervalo entre os 2 primeiros e os 2 últimos, quando Dmitry Medvedev ocupou a presidência. E ainda hoje, o nascimento de milhares de tartarugas marinhas neste fim de semana lá na Bahia. E o caso do promotor preso, investigado pela morte da esposa em Belo Horizonte. E a seguir, começa amanhã o depósito da primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial e as mudanças na campanha de vacinação contra a gripe. Também um aumento de 39% no preço do gás natural para as distribuidoras, que foi anunciado pela Petrobras. Já, já. A gente tem falado muito da vacinação contra a Covid, mas começa na semana que vem uma outra campanha que é muito importante, a vacinação contra a gripe. E o Ministério da Saúde está recomendando um intervalo de 2 semanas entre a vacina da gripe e a vacina da Covid. E a prioridade é tomar primeiro a vacina da Covid. Instituto Butantan, prédio 59. Aqui é produzida a vacina contra a gripe. Para entrar, só com roupa especial. O processo começa de madrugada com a chegada dos ovos de galinha. São 500 mil todos os dias. Cada um deles vai virar uma dose da vacina. No laboratório, os técnicos separam amostras para testagem. Com a luz, eles conseguem ver se o ovo é saudável. Depois da checagem, os ovos são trazidos aqui para essas incubadoras. Só aqui são 4. Eles ficam guardados a uma temperatura de 35 graus até o início do processo de fabricação da vacina. Cada incubadora cabem 150 mil ovos. Na etapa seguinte, os técnicos furam a casca e inoculam o vírus ativo. Cada ovo recebe 1 vírus, mas no total serão 3. No processo final, eles são inativados e misturados. A gente recebe, essa indicação da OMS, então todo ano eles fazem um mapeamento, dos vírus que estão mais incidentes no hemisfério norte e no hemisfério sul, e aí eles fazem uma reunião de divulgação desses vírus. A vacina da gripe protege contra os vírus da influenza A e seus subtipos, H1N1 e H3N2, e também contra o vírus da influenza B. O Butantan já começou a entrega das 80 milhões de doses da vacina, produção que, segundo o Instituto, não vai alterar a fabricação de outra vacina, a da Coronavac. Só hoje foram entregues mais de 1 milhão de doses ao Ministério da Saúde. O pneumologista Arthur Feltrin diz que é raro, mas existem casos de pessoas com Covid-19 que também tiveram, ao mesmo tempo, a gripe. Mais comum e mais grave, segundo ele, é o paciente pegar a gripe quando está se recuperando da Covid. Por mais que o paciente possa não apresentar transmissibilidade, pode não estar transmitindo o vírus, ele ainda pode ter algum resquício de algum quadro clínico e isso ser muito ruim para o desenvolvimento de outras infecções associadas. Para quem vai tomar as vacinas da gripe e da Covid, a Sociedade Brasileira de Imunizações alerta. Não pode tomar as 2 juntas. Tem que esperar pelo menos 14 dias entre uma dose e outra. O Ministério da Saúde alterou a ordem dos grupos prioritários na imunização contra a gripe. Agora, em abril, começa a vacinação das crianças de 6 meses a 6 anos.
gestantes, mulheres que acabaram de ter bebê, indígenas e trabalhadores da saúde. Os idosos ficaram para maio junto com os professores. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer as duas campanhas ao mesmo tempo. Justamente para que isso seja mais fácil, os municípios vão buscar estratégias diferentes, faixas etárias diferentes, como já recomenda o PNI, para que isso possa acontecer de uma forma mais simples, até para a população entender melhor essa questão dos intervalos. Tem um dinheiro que muita gente está esperando e o JH preparou um guia para você retirar esse benefício auxílio emergencial. Olha só, depois de 3 meses, esse auxílio do governo federal volta a ser pago amanhã. Mas é importante dizer que ninguém precisa sair correndo para ir para as agências da Caixa Econômica Federal. Esse depósito vai ser feito na conta digital do banco que já estava sendo usado para o pagamento do auxílio no ano passado. Não vai ser possível fazer saques nesse primeiro momento, ok? E o governo não vai aceitar novos cadastros. É para pessoas como a Pamela que a nova rodada do auxílio emergencial é urgente. Ela mora em Juazeiro do Norte, no Ceará, e já está sem comida em casa. Só água na geladeira. O armário não tem nada. A Pamela é uma das beneficiárias do Bolsa Família, que começam a receber a primeira parcela a partir de 16 de abril. O calendário de pagamento do Bolsa Família é de acordo com o NIS, o número de inscrição social. No dia 16 de abril, então, recebem a primeira parcela os beneficiários com o NIS final 1. E o pagamento segue de acordo com o calendário do programa. Amanhã começam só pagamentos para quem não é beneficiário do Bolsa Família. Primeiro, as pessoas nascidas em janeiro e os pagamentos seguem o mês de aniversário. O depósito da primeira parcela vai até 30 de abril para os nascidos em dezembro. Neste momento, os valores só serão pagos por depósito nas contas digitais da Caixa. Então não adianta ir à agência porque o valor não vai estar disponível para saque. Os saques em dinheiro só serão liberados a partir do dia 4 de maio e seguindo a data de aniversário até 4 de junho, para quem nasceu em dezembro. O novo auxílio é menor do que o do ano passado e vai ter 4 parcelas de R$ 250 em média. Quem mora sozinho vai receber R$ 150 e mães que são chefes de família vão receber R$ 375. No total, a nova rodada do auxílio vai custar 43 bilhões de reais. Qualquer injeção de valor para os mais pobres tem um efeito multiplicador na economia. Então, o auxílio emergencial vai ter o poder de, 1, reduzir a pobreza e, 2, melhorar a situação macroeconômica, injetando demanda e fazendo a roda da economia girar. O total de recursos é cerca de 1/6 do auxílio 1, né? Mas, de qualquer forma, no meio da pandemia, dado a atividade econômica, é uma pequena, grande ajuda. A ajuda vai chegar a um número menor de beneficiários. Na primeira rodada, foram 68 milhões de pessoas. Dessa vez, 46 milhões vão receber o auxílio. O governo não vai aceitar novos pedidos. A análise de quem tem direito ao auxílio foi feita automaticamente, a partir da lista de quem recebeu o auxílio no ano passado. E desde sexta, é possível consultar o site da Dataprev para saber quem tem direito ao benefício neste ano. Mais uma informação aqui, só pode fazer algum tipo de contestação quem recebeu o auxílio no ano passado e, ao fazer a consulta, foi informado de que não tem direito agora. Na página do JH na internet, você tem o passo a passo de como fazer essa contestação. A Petrobras anunciou hoje que, a partir de 1º de maio, o preço de venda do gás natural para as distribuidoras vai aumentar 39%. Segundo a Petrobras, o reajuste, que vale para os meses de maio a julho, leva em conta o aumento de preços registrado entre janeiro e março deste ano e tem como referência a cotação do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. Esse tipo de gás é bastante utilizado pela indústria e pelo setor elétrico, mas também é usado em residências com gás encanado e em carros movidos a gás. A Petrobras informou também que o reajuste inclui ainda repasses de alguns custos de transporte que são calculados com base no IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Mercado, que subiu mais de 30% nos últimos 12 meses até março. Em algumas cidades aqui do Brasil, não é preciso rodar muito para a gente encontrar carroças dividindo espaço com os carros. Mas uma lei municipal lá de Belo Horizonte, que entrou em vigor,
no começo deste ano, pretende mudar essa situação. O trânsito é pesado, mas lá vem a carroça. Em Belo Horizonte tem muitas dessas aí pelas ruas. Cerca de 10 mil carroceiros circulam pela cidade, recolhendo o entulho e levando para os pontos autorizados da prefeitura. Eles atrapalham, mas é a fonte de renda deles. Agora, uma lei municipal vai trocar os cavalos por motos acopladas a caçambas para transportar o entulho. Uma solução para tirar do trânsito da cidade grande essas carroças e também para proteger os animais desse trabalho tão pesado. Seu Maxwell, que está há 30 anos nessa lida, diz que se for assim, prefere desistir da profissão. Como é que eu poderia tratar da minha família, tratar do meu animal, ainda tentar tirar uma carteira que nem as pessoas que mexem com carroça, às vezes leva aí 1 ano, 2, 3 anos para retirar uma carteira, né? Não é fácil. Como que nós vamos fazer? A substituição será aos poucos. O programa Carreto do Bem pretende fazer a troca de animais por motos ao longo dos próximos 10 anos. Mas a prefeitura ainda não deu detalhes de como vai ser a capacitação dos carroceiros. A Associação Brasil Sem Tração Animal espera que os bichos fiquem livres das carroças antes disso. Nós recebemos diariamente denúncias e registros de animais que estão magros e trabalhando, comendo lixo, tomando água de esgoto, machucados. Seu Tião, que representa os carroceiros de BH, afirma que a maioria dos animais é bem tratada e que eles seguem normas da prefeitura. As carroças têm documento, tamanho padrão e limite de peso. É uma discriminação, é uma covardia contra o nosso trabalho do dia a dia de carroceiros e carroceiras, porque o que nós fazemos é legítimo. A situação dos carroceiros varia pelo país. No Rio de Janeiro, não há restrição. Em boa parte das cidades do Nordeste, também é comum usar animal para puxar carroça no meio do trânsito. Mas no Recife, o prazo para as carroças saírem de circulação terminou dia 8 de fevereiro, mas a retirada dos animais da atividade foi adiada por causa da pandemia. Em Brasília, Curitiba e Porto Alegre, já está proibido. Nessas cidades, muitos dos antigos carroceiros fazem coleta, separação e venda de recicláveis. Em Porto Alegre, antigos carroceiros foram indenizados e passaram a receber Bolsa Família. Defendemos que essas pessoas que têm uma vida difícil, uma vida mais pesada, mais dura, elas possam ser reintegradas na sociedade, mas com políticas públicas sérias, entendeu? Bom, a seguir, o caso do promotor de Belo Horizonte, que foi preso e investigado pela morte da esposa. A previsão do tempo para todo o Brasil, com a Eliana Marques, e o nascimento de milhares de tartarugas marinhas lá na Bahia. Voltamos já já. Está preso lá em Belo Horizonte um promotor de justiça que está sendo investigado pela morte da esposa. A esposa Lorenza Maria Silva de Pinho, de 41 anos, morreu na sexta-feira. A hipótese de feminicídio não está descartada. E quem explica melhor para a gente esse caso é o Danilo Girundi, que está lá em BH. Danilo, é com você. Boa tarde. Ei, Maju, boa tarde a todos. O pai e a irmã de Lorenza devem prestar depoimento daqui a pouco, às 3h30 da tarde, aqui na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em BH. Os dois podem ajudar a esclarecer detalhes da morte dela, que ainda são desconhecidos pelo Ministério Público de Minas, que investiga o caso. Ontem, mandados de busca e apreensão foram cumpridos no apartamento onde Lorenza morreu e morava com o marido, o promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, e os 5 filhos do casal. André Luiz foi preso ontem temporariamente por 30 dias. De acordo com o advogado que até ontem representava o promotor, um procedimento criminal foi instaurado para apurar a prática de crime de feminicídio. A defesa disse que ainda que o promotor deve ser ouvido nos próximos dias para esclarecer tudo o que aconteceu. O advogado foi dispensado hoje pelo promotor e nós ainda não conseguimos contato com o novo. O processo corre em segredo de justiça. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na sexta-feira, o corpo de Lorenza chegou a ser levado para uma funerária, mas por determinação do delegado Alexandre Oliveira da Fonseca, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apurar a causa da morte. Os resultados da necropsia devem ficar prontos em até 30 dias. Pessoas próximas ao casal disseram que vários amigos de Lorenza receberam mensagem de uma funerária dizendo que a Lorenza tinha morrido cerca de 3 meses atrás. Na época, o promotor disse que o trote aconteceu por causa da clonagem do celular dele.
O Ministério Público de Minas disse que toma todas as providências para poder esclarecer os fatos e que vai esclarecer o que for apurado em momento oportuno. Nós tentamos e a família de Lourenço ainda não quis se pronunciar. Maju? Que história, Danilo. Obrigada. A gente continua acompanhando, então, esse caso. Bom trabalho para você. Vamos agora de previsão do tempo com Eliana Marques, está chegando por aqui, né? Eliana, semana começando, por onde você começa a sua previsão? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos. Olha, começo pela chuva que tem possibilidade de acontecer na maior parte do Brasil, mas diferentemente do verão, é uma chuva com pouco volume em muitas regiões. Esse mapa mostra somente 4 áreas com tempo firme. Uma vai do leste do Rio Grande do Sul até a região central de Santa Catarina, a outra pega o norte do Paraná, quase todo o estado de São Paulo, passa pelo centro-sul de Minas e também o leste de Mato Grosso do Sul. A terceira área com sol em tempo integral fica aqui mais ao oeste da Bahia e a quarta e última no interior do Rio Grande do Norte. Agora, onde o mapa está verde, aí sim tem possibilidade de chuva, só que onde as nuvens estão mais carregadas é onde o mapa do satélite está colorido aqui, região norte e também oeste da região sul. No norte do Brasil tem risco hidrológico, quer dizer, de alagamento e também transbordamento de rio. E em Rondônia, na bacia do Rio Madeira, 2 pontos estão em alerta para um possível transbordamento. Um fica em Porto Velho e o outro em Guajará-Mirim, Maju. E Eliana, pensando aqui em capitais, onde o risco de temporal é maior? Olha, risco de temporal hoje nessas capitais aqui que tem mais chuva prevista, né? Então, Boa Vista com 40 milímetros, Rio Branco e Brasília com 30 milímetros. No Nordeste, toda essa área que a gente vê aqui em amarelo tem possibilidade de chuva com intensidade moderada hoje. E em Sergipe, aí sim uma chuva mais frequente. Em Ilhéus, que fica no sul da Bahia, temos imagens ao vivo de lá. Já choveu hoje, né? A gente vê aí, parece que bastante nuvem. Tem previsão de mais chuva sim e não se descarta alguma pancada de chuva forte. Agora, em Campo Grande, Belo Horizonte e Porto Alegre, olha, tarde ensolarada, poucas nuvens e bastante calor. São Paulo é outra capital sem previsão de chuva hoje. Imagens ao vivo da região da Marginal Tietê, máxima de 27 graus. Alguns bairros já têm um vento frio, à noite esfria mais e já está assim há alguns dias. Outono, né? Amanhã essas áreas aqui têm um risco maior de chuva forte, principalmente onde o nosso mapa aparece laranja, lá em Roraima, também parte do Amazonas. Aqui, olha, sul de Mato Grosso, de Goiás até o Triângulo Mineiro e também Grande São Paulo e Litoral Paulista. Então, quais são as capitais que estão aí na rota dos temporais amanhã? Falei Grande São Paulo, né? Capital Paulista está no meio. São Paulo hoje não tem previsão de chuva, mas amanhã tem chuva a qualquer hora do dia, pode ser forte. Goiânia, que hoje tem chuva isolada, amanhã a chuva aumenta bastante, vai para 30 milímetros. A mesma coisa em Cuiabá e Manaus e Boa Vista continuam lá na rota dos temporais. Agora essas capitais aqui que terão menos chuva, mas também não se descarta uma chuva pontualmente forte, com raios e ventos. Lá em São Luís, Porto Velho, a gente falou que são regiões que têm rios cheios, também Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. A gente aguarda então amanhã. Obrigada, Eliana. Até amanhã, mais. Maju. Até, gente. Falar de tartarugas, porque 2.300 filhotes de tartarugas marinhas nasceram nesse fim de semana lá no sul da Bahia. Os filhotes são da espécie tartaruga de pente, que está entre as consideradas como criticamente em perigo de extinção. As tartarugas nasceram de 18 ninhos em praias de Ilhéus, Una e Itacaré. O período de desova vai normalmente de outubro até abril. E um professor da Universidade Federal lá de Minas Gerais conseguiu dar um jeitinho para driblar a falta de recursos e manter o padrão das pesquisas. Ele reaproveita, adapta e usa materiais que iriam parar no lixo. O trabalho é destaque na revista Nature, que considerou o professor um dos principais agentes de democratização da ciência no mundo. O microscópio foi todo adaptado para exibir imagens de células de animais vivos. Para fazer esse tipo de estudo, o pesquisador inventou um suporte de acrílico e usou esmalte de unha para colar a lâmina de vidro. A demanda foi o que nos gerou a inventar um sistema simples, barato e que pode ser feito em qualquer lugar do mundo por qualquer pesquisador. Para movimentar o equipamento, uma alavanca manual em vez do modelo digital. O sistema para manter a cobaia aquecida no exame ganhou uma lâmpada de infravermelho, em vez da estufa moderna do aparelho original. As trocas geraram economia.
O novo microscópio saiu por 1/7 do original, que pode custar mais de 2 milhões de reais. Tanta criatividade para adaptar materiais, baratear custos e manter a produção científica em alto nível rendeu reconhecimento ao professor. Laboratórios de universidades em outros estados e também fora do país, como em Harvard e Yale, por exemplo, se interessaram pelo trabalho. O professor também foi destaque na revista científica Nature. O que acontece aqui, neste laboratório na Universidade Federal de Minas Gerais, está servindo de exemplo para o mundo. A reportagem tem o título Como as tecnologias, faça você mesmo, estão democratizando a ciência. O professor Gustavo contou para a Nature que 12 minutos depois que o microscópio foi instalado no laboratório, produziu as primeiras imagens de animais vivos. O artigo conta ainda que ele compartilhou o projeto de baixo custo com laboratórios de todo o Brasil, inclusive em algumas das partes mais pobres do país. Esse aparelho ia para o lixo, mas o professor reaproveitou a máquina para criar uma outra, um transiluminador, equipamento usado para ver amostras de DNA. Bastou uma caixa preta de acrílico com um furinho no meio. Aí é só encaixar a lente de um celular e captar imagens de amostras de DNA. Se não tem dinheiro para pagar o método que existe, a gente constrói o método. E isso é a nossa inspiração, é continuar fazendo ciência de qualidade, com reconhecimento internacional, utilizando literalmente lixo. O laboratório virou referência para a formação de pesquisadores. E uma empresa japonesa resolveu investir no trabalho do professor, com um super microscópio original, aquele de 2 milhões de reais. É o único no Brasil e está à disposição da ciência. Essa facilidade que, inclusive, torna possível que a gente não precise nem sair do Brasil para fazer nossas pesquisas. Então, a maioria das coisas, em todas as coisas que eu já fiz até hoje, foi por termos esse equipamento e por ele ser acessível. O Brasil tem uma capacidade de produção científica infinita. Nós temos cérebros aqui da maior qualidade. Só falta, de fato, o empurrão, que é o financiamento e o reconhecimento do cientista. Eu acredito que, fazendo isso, é um exemplo para a geração futura continuar cobrando das próximas gerações investimentos maiores em pesquisa. É isso, que tenha mais investimento, mais financiamento e mais ideias como a do professor Gustavo Menezes. Parabéns, professor. O Jornal Hoje termina aqui. Obrigada pela companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E agora você vai ficar com a estreia do Plantão BBB, que está imperdível. Boa tarde e até amanhã.